Então, nosso boa noite a todos os presentes, encarnados e desencarnados, a todos os irmãos também que nos assistem pelas redes sociais da casa, que sejamos bem-vindos, que apesar do frio, nós encontremos aqui tudo aquilo que vai aquecer os nossos corações, aquelas palavras que com certeza nos farão refletir, nos trarão reflexões benéficas para nós, para que a gente leve daqui o melhor dos ensinamentos que tivermos. Vamos abrir os nossos trabalhos então com uma mensagem do livro Fala com Deus, de Lorival Lopes, que diz assim: acreditar. Deus, dá-me certeza no que fizer. A fraqueza, o medo e a indecisão não me convêm. As certezas, as esperanças, eu as consigo pensando em ti. Sem a convicção de estar procedendo bem, de poder corrigir o errado e de vencer os obstáculos, as incertezas que me rondam a todos, tomam assento dentro de mim. Estou, ó Deus, com forte desejo de acertar, de fazer com que se realize o que penso. Quero que brotem flores no meu jardim, que surjam sementes de paz e alegria na terra que cultivo. Para isso, fica, Deus, ao meu lado e participa do que eu faço. A partir de agora, estou ainda mais abençoado do que antes. Não há razão para abrigar incertezas, pessimismo, infelicidade. Confio na orientação que me dás e sigo com esperanças. Obrigado, Deus, muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. A partir de agora, nós teremos as reflexões do Evangelho que serão trazidas nesta noite pela Elizabeth. Uma boa noite a todos. Que a paz, que a luz se faça com todos. Aqueles que nos assistem presencialmente e aqueles que nos assistem de seus lares. Hoje nós estamos no capítulo 14 de João, no versículo 2. Abrir aspas. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Foi Jesus, o cientista dos cientistas, o filósofo dos filósofos, o profeta dos profetas, o sábio maior de todos os sábios, quem asseverou com todas as letras, sem qualquer ambiguidade, sem qualquer imprecisão, sobre a existência dessas inumeráveis moradas na casa do Pai. E foi o trabalho de Kardec, junto aos iluminados do plano maior, que veio esmiuçar, detalhar, explicitar tudo quanto foi possível essas diversas moradas da casa do Pai, as diversas moradas e a sua destinação. O universo é infinito. Revela-nos o benfeitor espiritual ao ser questionado por Kardec na questão 35 do Livro dos Espíritos.
O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito de todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Então, por esta resposta da questão 35 dos benfeitores espirituais, nós podemos inferir que algumas realidades espirituais escapam aos nossos sentidos, aos nossos, digamos, obtusos sentidos, mas sabemos também que elas podem ser concebidas pelo raciocínio, escorando-se na razão e fortalecendo-nos através do estudo, através de todo o conhecimento que já foi nos dado compreender nesta encarnação e nas encarnações que nós já tivemos anteriormente. Ora, sendo Deus criador de todas as coisas, não poderia haver nada além da sua grandiosa criação, porque nela está tudo contido. Certamente nosso vocabulário humano é extremamente pobre para exprimir a incomparável obra do Pai Celestial, limitados ainda na Terra para compreender o infinito. O infinito, na nossa compreensão, é apenas o desconhecido. Contudo, podemos seguramente afirmar que a obra universal é imensamente bela, incomum, incomensurável, harmônica, constituída de amor e de luz por essa suprema sabedoria. E essas qualidades, elas se revelam por si mesmas. No momento que nós olhamos para a criação, nós vemos que essas qualidades, elas se revelam por si mesmas. Basta que nós tenhamos olhos para ver, sentir com o coração e tenhamos raciocínio também para apreciá-las. Allan Kardec, ciente de que os planetas, os sistemas solares e as galáxias que constituem os elementos do universo não foram criados para a inutilidade. Então lhe questionou os benfeitores espirituais acerca das encarnações dos espíritos nesses diferentes mundos que circulam no universo, nas diferentes casas do Pai. O livro segundo do Livro dos Espíritos trata do mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. E no capítulo 4 do segundo livro dos Espíritos, Kardec formulou 27 perguntas a respeito deste tema. Vai do 172 a 188. Examinaremos apenas algumas delas para a nossa reflexão. O codificador inicia a exploração do assunto com a questão 172. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Resposta: nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a humanidade terrena possui evidências suficientes para se notar que nós viemos de um habitat primitivo, em todos os aspectos, mas esse progresso da humanidade nós enxergamos por todos os lados, é inquestionável, é uma realidade que está diante dos nossos olhos. Vejamos, pensando assim, no homem da Idade da Pedra, no que inventou a roda, nós pensamos a evolução
do globo é contínua e permanente. Também porque, além disso, a nossa humanidade ela é plural. Por que ela é plural? Porque as pessoas atestam graus de evolução umas mais do que as outras. O progresso aqui na Terra que nós olhamos, ele é diferenciado. Algumas pessoas se destacam nessa ou naquela área do conhecimento humano, cujas aptidões e habilidades revelam-se inatas, tanto de natureza moral como aquelas de características intelectuais. Isto porque muitos de nós nascemos aqui, no orbe terrestre, com variadas missões, destinados muitas vezes a contribuirmos para o progresso geral, cujos conhecimentos nós já trazemos adquiridos de outras esferas espirituais. Além disso, embora nós estejamos longe da perfeição, a humanidade está galgando passo a passo, continuamente, os degraus do aperfeiçoamento. Na questão 173, Kardec pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter várias existências no mesmo globo? Cada vez que reencarna, ela vai para outros mundos ou pode reencarnar sempre no mesmo globo? É a pergunta. Resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. Então, nós dizemos assim que o planeta é semelhante a uma escola, que possui alunos de diversas séries dentro de um mesmo grau de ensino. A diversidade acontece devido ao nível de desenvolvimento do estudante, não havendo nisso nenhuma injustiça, nem privilégio, nem discriminação. A distribuição em séries escolares, ela obedece exclusivamente às capacidades e às necessidades do estudante. Logo, ela é justa e meritória, já que visa o bem do estudante. Por isso, o aluno tanto pode concluir todo o grau de ensino numa mesma escola, cursando todas as séries, ou pode se transferir para outra escola ou outras escolas do mesmo grau de ensino e continuará os seus estudos sem interrupção. E como o universo é uno, tudo aquilo que se aprende num planeta serve para ser levado aquele aprendizado para outro planeta. Tudo regido pelas harmoniosas e inumeráveis leis do Criador, essas leis que regem todo o universo. Seguindo na linha do raciocínio de desenvolvimento do tema, Kardec formula a questão 173b. Podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. A comparação de um planeta com uma escola, vale frisar que eu sou professora, elucida com simplicidade o assunto. Um aluno, por exemplo, ele pode iniciar os seus estudos numa escola, depois cursar várias séries em outros estabelecimentos do mesmo grau de ensino e retornar ao educandário onde ele estava, onde ele começou seus estudos, e aí então concluir o curso, sem nenhum prejuízo para o seu adiantamento. É a mesma coisa que acontece com o nosso espírito, na sua jornada evolutiva nas casas do Pai. Poderá utilizar diversas escolas planetárias, disseminadas em todo o universo, e posteriormente voltar à Terra, onde já viveu anteriormente, com novas e redentoras atividades. É isso que nos responde os imortais na 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Eles respondem com uma palavra: certamente. Na questão 175, Kardec pergunta:
haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que aí se progride como em qualquer outro mundo. Entendemos então que um espírito pode habitar a Terra como aprendiz ou como missionário. Por exemplo, uma pessoa conclui seus estudos e adquire admirável conhecimento. Essa pessoa pode perfeitamente retornar à escola onde estudou, mas agora na condição de diretor, de coordenador ou mesmo de mestre nessa escola. Isso também se aplica de modo semelhante à relação da nossa vida nos diversos planetas. Um planeta é como uma célula do universo. Não pode, por isso, estar em desacordo com o todo, no qual é simples partícula. Então, podemos ir de um planeta para outro, retornar ao planeta que nós iniciamos as reencarnações e assim por diante. Avançando no seu interrogatório, o codificador questiona a 175A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Quer dizer, se a gente não precisasse reencarnar, a gente não seria mais feliz se permanecesse só na condição de espírito? E a resposta: não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Ora, sabemos que o espírito habita corpos materiais, encarnando, mas o seu habitat permanente é o mundo espiritual. Por isso, as encarnações são períodos transitórios em que o espírito reveste um corpo físico em vistas ao seu desenvolvimento espiritual. Sabendo que Deus nada criou para a inutilidade, sem a encarnação, o espírito ficaria privado de usufruir deste extraordinário processo evolutivo, podendo permanecer estagnado, parado. É semelhante ao que acontece com as pessoas aqui na Terra. Aprendemos muito na escola da vida, mas existem conhecimentos que só nós aprendemos indo para as escolas, lustrando um banco nas escolas, como se diz. Logo, também o espírito aprende muito no plano espiritual, porém certos aprendizados só se dão na condição de encarnados nesses diferentes mundos, nas diferentes casas do Pai. E Kardec, na questão 176b, pergunta assim: pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? O que é que eles respondem? Isso não teria nenhuma utilidade. Pode parecer que essa questão que eu peguei aqui seja de menor importância, porém revela o padrão de seriedade, de grandeza, de utilidade que os espíritos superiores respondem aos questionamentos de Kardec. Vemos que eles nos instruem e não perdem tempo com aquilo que não teria importância nenhuma. Depois, na questão 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo. Imagine se passaríamos por todos os mundos que existem no universo. A pergunta que Kardec faz. A resposta: não, porque há muitos mundos que estão no mesmo grau evolutivo da Terra, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. A questão 177. Então fica evidente que Kardec formula essa questão partindo do princípio que o destino de todo filho de Deus é o mesmo, a perfeição espiritual. Seus filhos não têm destinos desiguais. Recorremos novamente ao exemplo da escola. Nesse caso, acontece de forma muito semelhante ao que se passa com o estudante aqui na Terra. O aluno do ensino fundamental ou médio, por exemplo, frequenta vários anos a mesma escola,
mas em cada ano letivo ele aprende conhecimentos novos. Ora, se dá o mesmo com o espírito, que reencarna várias vezes no mesmo planeta, mas em cada encarnação ele passa por experiências e papéis diversificados, diferenciados. Por exemplo, ele pode vir na condição de homem ou mulher, de enfermo ou de saudável, de pobre ou de rico, de remediado, exercendo as mais diversas profissões e ofícios, passando por mais variadas provas e expiações, adquirindo os mais diferentes conhecimentos nos inúmeros ramos da ciência, da filosofia, da arte, da religião. Essas experiências estão contidas no mesmo nível de aprendizado, oferecido em um mesmo planeta, como se cada encarnação fosse um ano escolar. A questão 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Pessoas que dizem, né? Morreu tão jovem, estudou para medicina, ou era um advogado, morreu tão jovem, não aproveitou o ensinamento que ele teve aqui na Terra. Muitas pessoas questionam isso, né? Kardec pergunta: passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Resposta: sem dúvida. A inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Essa questão também é muito esclarecedora. Sabemos que existe o esquecimento do passado, maiormente quando nós estamos encarnados. Esse esquecimento é uma lei natural ao nosso benefício, mas não se pode confundir esquecimento com eliminação do patrimônio evolutivo que nós já conquistamos. Este permanece latente na nossa memória espiritual, podendo ser acessado parcial ou plenamente, quando útil, necessário e permitido pelas leis de Deus. O esquecimento, portanto, é temporário. Quando desencarnamos, sempre que for oportuno, conveniente, necessário e até útil, desde que estejamos em condições adequadas, podemos acessar nossa memória espiritual, o patrimônio que juntamos em todas as nossas encarnações. No livro Nosso Lar, no capítulo 21 do Nosso Lar, mostra a Dona Laura, a mãe de André Luiz, que ela pediu para olhar as suas reencarnações anteriores e os benfeitores permitiram, e aí ela foi vendo as encarnações que ela tinha tido e ela foi até 300 anos, porque mais do que aquilo ela não conseguiria ver. Então o espírito, ele não desaprende, o espírito não retrograda. Apenas para exemplificar a resposta dos imortais, um espírito em uma evolução espiritual muito grande, de grande conhecimento numa encarnação, se ele não usou bem o seu saber, se ele prejudicou alguém com esse seu saber, ou se o tornou uma pessoa egoísta, uma pessoa gananciosa, ele poderá reencarnar em expiação com seu cérebro comprometido, ficando por conta dessa limitação impossibilitado de manifestar seu conhecimento durante essa outra passagem do planeta, mas recobrando-a inteiramente ao deixar o corpo físico. Então, são aquelas que a gente sempre fala nas formas amassadas que o Martins Peralva nos diz. Nós íamos para cá, naquela forma amassada, mas quando nós nos libertamos, nós somos aquele espírito que antes de retornar para a Terra. Na questão 183, Kardec pergunta: passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância?
Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em todo lugar tão obtusa quanto entre vós. Então, o planeta Terra, de acordo com as revelações do plano espiritual, é um orbe ainda bastante atrasado, tanto físico, intelectual como moralmente. Por essa razão, os corpos físicos que revestem os espíritos aqui na Terra, os corpos são mais compactos, mais ponderáveis, mais grosseiros, o que limita em muito a manifestação do espírito. Quanto mais adiantados sejam os mundos, mais rarefeita, mais sutil, mais fluídica é a matéria que os compõe. E, consequentemente, os corpos que habitam esses mundos também são mais rarefeitos, mais fluídicos, mais sutis. O tempo da infância é menor e o espírito se manifesta com mais liberdade, com mais consciência, com mais maturidade, mesmo em tenra idade. Continuando sua profunda indagação sobre o tema, o codificador indaga os benfeitores. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? O estado físico e moral? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornado bons. Então, meus irmãos, chama a minha atenção o fato de que, segundo a resposta da questão 185, o fator determinante para a transformação de um planeta é a transformação moral. Veja o que eles disseram, quando os homens forem bons, mas também pela transformação intelectual e física dos seus habitantes, embora essas também aconteçam, sendo certo que até a correspondência entre o grau de evolução do mundo é o mesmo grau de evolução das pessoas, dos espíritos que a habitam. E agora a última questão que vamos analisar, a 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta: sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Infere-se, pois, que a necessidade da encarnação não perdura para sempre. Isto cessa quando o espírito atinge a perfeição espiritual que está destinado, porque ele extraiu da matéria tudo quanto ele podia, todos os recursos, tudo aquilo que a matéria podia lhe oferecer como um instrumento de aprendizado. Atingido seu desiderato evolutivo, a matéria vai perder a sua função. Aquela função que foi um grande recurso pedagógico, medicamentoso muitas vezes quando estamos no orbe. Por isso os próprios mundos se desmaterializam, deixam de ser rochosos e se tornam fluídicos. Mas esclarece também que o espírito possui um corpo permanente, que lhe reveste o ser espiritual propriamente dito, que é o perispírito, que jamais deixa de existir. Mas o perispírito, ele se aperfeiçoa à medida que o espírito avança, tornando-se finalmente tão etéreo, tão quintessenciado finalmente, que é como se não tivesse perispírito, sendo este o estado dos espíritos que atinge a perfeição. Não poderíamos terminar nossas reflexões sem nos ancorar
nas simples e imutáveis palavras de Jesus, quando assevera de forma segura aos seus apóstolos, naqueles momentos finais, depois da última ceia, depois do lava-pés, quando estavam se preparando para ir, que é como que fosse uma bênção, um conselho que ele deixava para os seus apóstolos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Me vou para vos preparar o lugar. Este consolo que ele externou para os seus discípulos naquele momento, que sirva de consolo para todos nós, espíritos reencarnados no orbe terrestre.